Olá, começa agora mais um Informe-se direto dos estúdios da Unisa Digital. Hoje conversaremos sobre psicopedagogia hospitalar e empresarial. E para isso contamos com a presença da professora Flávia Tereza de Lima. Obrigada pela presença, professora. Obrigada a você, Rosângela. A professora Flávia é terapeuta ocupacional, pedagoga e psicopedagoga com mestrado em psicologia educacional. Atualmente é supervisora dos cursos de psicopedagogia e arte-terapia da Unisa. Professora, para começar, o que é psicopedagogia? A psicopedagogia é a área do conhecimento especializada na aprendizagem humana. O que facilita essa aprendizagem e também aquilo que dificulta a aprendizagem. Em nível institucional, qual o enfoque pedagógico? Psicopedagógico, né? Psicopedagógico. Olha, Rosângela, vamos falar um pouquinho do que é a instituição. A gente pode falar em instituição família, escola, empresa, hospital e outras. Então, hoje eu diria que o mais conhecido é a atuação do psicopedagogo na instituição escolar, onde ele está responsável, né, onde o foco dele é justamente mediar a relação aluno-professor, diretoria-professor, entender como aquele aluno e como aquele professor estão na instituição. Na família, mais ou menos a mesma coisa. Os nossos primeiros ensinantes são nossos pais. Então, o psicopedagogo ele também dá conta dessa relação que se estabelece entre ensinantes, pais, no caso, aprendentes, filhos, e como estas posições se invertem. Como os filhos podem ser ensinantes dos pais e os pais podem ser ensinantes dos filhos, né? Nós temos agora um novo foco, bastante novo mesmo, que é o psicopedagogo na instituição empresa e o psicopedagogo na instituição escola. Este bastante novo, quanto tempo seria mais ou menos? Empresa, nós estamos falando de 5 anos para cá. E no hospital também, né? Basicamente, o psicopedagogo institucional é aquele que diagnostica, intervém e previne nas situações de aprendizagem, seja qual for a instituição. No caso da psicopedagogia hospitalar, qual seria o foco? Vamos entender o seguinte, pegar a criança e o adolescente que estão hospitalizados, né? Pegando hospitalizações longas. Então, são crianças e adolescentes privados do convívio na escola, que faz parte, que é inerente a essa faixa etária. Né? É a formação da criança, a formação do adolescente está no seu convívio escolar. A criança e o adolescente que, por algum motivo, por alguma doença, tem que se ausentar da escola e permanecer hospitalizado, ele está numa condição diferente, fragilizada. E a aprendizagem dele vai ser focada não mais só em termos pedagógicos, escolares, mas até da nova condição. Ele está num novo local, vivendo praticamente uma nova vida, uma nova situação. Com pessoas diferentes. Com pessoas diferentes, né? Com uma doença que muitas vezes não tem cura e ele vai ter que aprender como lidar com ela. A família também vai ter que aprender sobre esta doença. E antes disso, aprender sobre a instituição onde eles estão. Então, a criança hospitalizada, ela tem que entender que o hospital tem determinadas regras, que são diferentes das regras da família, que são diferentes das regras da instituição escola. No caso dessa criança hospitalizada com a doença incurável, no meio dessa mudança toda, e o relacionamento dela com os outros professores e amigos é cortado? Normalmente sim, né? Mesmo que não seja uma doença incurável, mas que requeira uma internação longa, que esta criança não pode de forma alguma se ausentar do ambiente escolar, hospitalar. Ela fica privada do convívio.
de professores e de colegas. Aí nós temos um recurso. Então, além de lidar com esta aprendizagem das novas informações a respeito deste estado dela, nós podemos criar dentro do hospital um espaço, não é uma reprodução do ambiente escolar, mas um espaço que nós chamamos de oficinas psicopedagógicas, onde nós podemos dar conta de um pouco de conteúdo escolar também. Lembrando que o psicopedagogo não trabalha sozinho. Hoje em dia, nenhum profissional mais dá conta de trabalhar sozinho frente à complexidade das situações. Agora, por exemplo, para ela aprender sobre a doença dela, o psicopedagogo pode utilizar vários recursos, né? Desde uma dramatização da brincadeira, de uma oficina de contos. E como é importante essa criança saber sobre a doença, né? A dúvida, ela vai nos corroendo. Quando eu sei, quando eu entendo, eu vou criando instrumentos para lidar com essa nova situação, né? A mesma coisa acontece com os pais. Então, muitas vezes, nós fazemos grupos de pais, onde eles estarão numa situação de aprender sobre esta nova circunstância, né? São os obstáculos da vida. Sim. Não é? É uma nova realidade. O normal, assim, entre aspas, é a criança indo para a escola, voltando para casa, brincando. Agora, frente a essa dificuldade, a criança que não vai para a escola e está hospitalizada, nós temos que pensar. E além da escola tem as brincadeiras, né? Os amiguinhos fora da escola também, o convívio. E de repente ela acaba tendo essa criança dentro do hospital, os relacionamentos dentro do hospital. Ela não é única internada. E as oficinas lúdicas, inclusive, elas promovem essa socialização. Né? A criança não se sente isolada. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Fique com a gente. Nós estamos conversando com a professora Flávia sobre psicopedagogia hospitalar e empresarial. Professora, foi difícil a implantação da psicopedagogia no Brasil? A psicopedagogia, ela se instala no Brasil há questão de 30, 20 anos atrás, e ela vem de uma necessidade. Então, nós pegamos uma corrente forte do desenvolvimento da psicopedagogia na Argentina, né, que tem mais história do que a psicopedagogia no Brasil. Agora, o importante é a gente entender que a psicopedagogia, ela surge, ela se instala de uma necessidade, que são as dificuldades escolares, primeiramente, as dificuldades na aprendizagem. E o psicopedagogo trabalha em parceria com o RH? Na situação da empresa, sim. Né? Então, o setor de recursos humanos, ele busca no psicopedagogo uma parceria no seguinte sentido, também da aprendizagem do funcionário, que hoje a gente nem chama mais de funcionário, mas é um colaborador. Então, é muito melhor eu conseguir readaptar um funcionário ou levá-lo a desenvolver bem a atividade dele do que simplesmente dispensá-lo. Então, no caso da empresa, o gestor contrata o psicopedagogo e esse psicopedagogo, né, esse profissional, ele tem a visão diagnóstica. Então, ele vai dizer para o gestor o que deve ser feito. Em composição com o gestor. Em composição. Então, ele faz um diagnóstico de funções, habilidades, competências dos funcionários. Análise, né? de cada um. Análise de cada um. O quanto cada parceiro está cristalizado no modo de pensamento. E a partir disso ele propõe uma ação, que é a intervenção. Agora, a gente também não precisa pensar em intervenção. Nós podemos pensar em prevenção. Prevenir. Quer dizer, se a empresa hoje dá espaço para o funcionário, onde ele possa melhorar a autoestima dele, desenvolver a criatividade,
participar das decisões tomadas e, principalmente, que as regras da instituição sejam claras para este funcionário, eu estou fazendo um trabalho de prevenção. Eu não preciso apagar o incêndio. Eu posso evitar o incêndio. Eu acho que este é o foco principal. Mas, para isso, as regras têm que estar claras da instituição. E nós sabemos que a instituição ela é muito controversa. Né? Fala-se uma coisa, pratica-se outra. Combina-se uma coisa, cobra-se outra. É a fala que não condiz com a prática. Então, o psicopedagogo também diagnostica e percebe isto. Né? E ele é respeitado na maioria das vezes? Muito, muito. Como o psicopedagogo hospitalar ainda não é uma prática comum, mas está ganhando cada vez mais espaço. Ótimo. Né? Por quê? Justamente por isso, eu não trabalho com a questão de este funcionário serve e este não serve. É um não, todo. Aquele funcionário, como eu posso, né, levá-lo a produzir mais e melhor, com ele estando bem. Eu acho que esta é a questão. Né? E nós voltamos a um conceito básico da psicopedagogia, de ensinante e aprendente. Então, o meu parceiro, eu enquanto gestor, o meu parceiro muitas vezes ele é ensinante e eu me coloco na posição de aprendente. Muitos gestores às vezes não conseguem enxergar isso. Que o que o parceiro fala, funcionário, né, é riquíssimo. E o contrário, muitas vezes o gestor é o ensinante e o parceiro, o funcionário, é o aprendente. Então, esta dinâmica, esta troca de papéis é o foco do psicopedagogo, também na instituição empresarial. Que interessante, né? E se está harmonioso, a coisa vai funcionar. Se está harmonioso, a coisa funciona. Se não, não. Se as coisas estão claras, né? E repare, Rosângela, isso que é muito interessante. Os dilemas da instituição empresa, eles são muito parecidos com o dilema da instituição escola, que é o palco maior de atuação do psicopedagogo, que é o mais conhecido. Então, muitas vezes, o que acontece com o professor? Ele não é claro naquilo que ele exige de um aluno. O que acontece com um gestor na empresa? Ele não é claro naquilo que ele quer do seu parceiro, do seu funcionário. Então, estes problemas de comunicação existem. Muitas vezes o pai e a mãe, eles não deixam claro para a criança o que ela deve fazer. Né? Não escutam a criança, o professor não escuta o aluno, o gestor não escuta o parceiro. Essas relações, elas se repetem. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos para o último bloco. Fique com a gente. Voltamos para o último bloco do nosso papo gostoso e interessante com a professora Flávia. Professora, demora muito tempo para se reorganizar uma empresa? A gente tem que pensar, Rosângela, num resultado a médio prazo, né? Então, levando em consideração que é necessário um tempo de diagnóstico que envolve observação, envolve conversa com cada um dos profissionais que atuam nessa empresa, com os gestores, um entendimento da filosofia desta empresa, demora. A partir desse diagnóstico e uma possível intervenção, nós estamos falando de 1, 2 anos para nós adquirirmos um resultado. Claro, não estou falando que a gente só vai ter algum resultado a partir de 2 anos. Os resultados, eles são imediatos. Quando eu estou conversando com um funcionário, eu já vou trocando ideias com eles, né, e mesmo com os gestores, do que fazer, das possibilidades. Agora, não é fácil você mudar uma instituição. Não. As instituições, elas são cristalizadas, né, no seu modo de agir, no seu modo de pensar. Então, para a gente, é como que uma desconstrução e uma reconstrução. Uma reforma. Uma reforma. É uma reforma do pensamento, como diria Edgar Morin. Ele fala, nós ainda pensamos
cartesianamente. O nosso pensamento ainda é linear. Então, nós estamos num momento onde nós precisamos repensar o pensamento. A gente fala muito de complexidade, só que a gente atua muito pouco dentro dessa complexidade. Então, nós precisamos investir nesta possibilidade de repensar o nosso pensamento. Uhum. E qual é o caminho de um profissional que deseja atuar numa dessas duas áreas, a psicopedagogia hospitalar ou empresarial? Bom, primeiro ele deve fazer um curso de pós-graduação em psicopedagogia. E hoje a tendência nós ainda temos curso psicopedagogia clínica ou psicopedagogia institucional. A tendência é que estas duas áreas se unam. Por exemplo, aqui na Universidade de Santo Amaro, o nosso curso já é psicopedagogia e ele abrange tanto a área clínica, que é o consultório, quanto a área institucional. Então, o primeiro passo é esse, fazer uma pós-graduação em psicopedagogia. Se houver a divisão, psicopedagogia institucional. Após isto, fazer um novo curso, geralmente é um curso de extensão, que aborde ou a área hospitalar ou a área empresarial. Inclusive, nós vamos oferecer estes dois cursos de extensão. Agora, já para maio, junho deste ano, nós estaremos com o curso de extensão em psicopedagogia hospitalar, direcionado ao profissional que já é pós-graduado em psicopedagogia. E para o segundo semestre, nós vamos implantar a psicopedagogia empresarial, também como curso de extensão, voltado a esse profissional já formado em psicopedagogia. Agora, esta primeira formação ela é importante, porque é aí que nós vamos trabalhar os conceitos básicos da psicopedagogia, das relações ensino-aprendizagem, né? Nas diferentes instituições. Então, e nessas diferentes instituições, o que se entende por um trabalho harmonioso de uma equipe? É difícil, né? Mas não é impossível. Não, eu acho que é uma meta a ser alcançada. Eu acho que algumas coisas nós já falamos. Primeiro, trabalhar em parceria com o outro é difícil. Os relacionamentos são difíceis. Por quê? A comunicação entre as pessoas, ela é muito complicada. Quando nós falamos, por exemplo, da instituição, primeira coisa, regras claras. Se a escola tivesse regras claras, se os pais estipulassem regras claras para os filhos, se a empresa também tivesse regras claras, com certeza nós teríamos uma equipe mais harmoniosa. Porque com a regra clara, eu sei qual é o meu papel. E a abrangência dele, não um papel estático, mas a abrangência dele, né? Então, saber sobre as regras da instituição, a equipe entender a história desta instituição, seja empresa, seja hospital, também é importante. Porque, como o gestor pensa essa empresa, tem a ver com a história, o que o levou a criar. Se eu sei esta história, com certeza eu também me situo melhor. Se eu me situo melhor, eu convivo com os outros também de uma forma mais tranquila. E manter a autoestima das pessoas, né? Nós sabemos, uma pessoa com uma baixa autoestima, ela cria muitas resistências. Ela cria uma arrogância de um suposto saber que muitas vezes ela não tem. Ela se esconde atrás deste suposto saber. E essa arrogância de um saber faz com que ela não escute o outro. Então eu preciso desenvolver uma humildade, apesar de ser um gestor, por exemplo, de ouvir o que o meu funcionário me diz. Ele me ensina. E o contrário, de eu ouvir o gestor entendendo que ele contribui muito para o meu trabalho. É uma troca. É uma troca. Só que isto é o que nós falamos. Aí vem a fratura entre o que a gente fala e o que a gente faz.
Então, a harmonia entre a equipe, ela é muito difícil. E eu diria até que o caos na nossa educação passa muito por aí. Né? A gente fica muito preocupado em métodos de ensino, em como, construtivismo. Eu acho que não é nada disso. Eu acho que é a instituição escola que está com discurso e prática fraturado. O discurso é um, a prática é outro. E em muitas empresas também.